Vamos falar agora sobre o gerenciamento de incidente. O gerenciamento de incidente nada mais é do que fazer com que incidentes e fraquezas sejam conhecidas para que medidas apropriadas sejam adotadas. Ou seja, eu quero conhecer quais são as minhas fraquezas e o que é que eu devo fazer para evitar com que algo pior aconteça. Eu preciso definir alguma medida a ser tomada. Além disso, no gerenciamento de incidente, define que todo incidente de segurança deve ser reportado. Vamos ver no próximo slide o que é que seria isso. Todos os colaboradores da organização têm um papel fundamental no gerenciamento de incidentes e devem estar cientes do procedimento para reporte. Então, eu falei anteriormente o quê? Que todo incidente deve ser reportado. Todo colaborador tem um papel fundamental. Por quê? Porque ele irá reportar, será ele que vai reportar. O colaborador ali, entre aspas, o operário que está trabalhando no dia a dia, pode notar muitas coisas que são incidentes e ele tem que estar reportando isso. Normalmente eles são os primeiros a perceber algo. Como um exemplo aí, odor diferente no data center. Arquivo confidencial exposto, comportamento estranho de um colega ou computador. Então vamos dizer que o colaborador está na sua sala, ele sente um cheiro diferente vindo do data center. Pode estar relacionado com algum equipamento que está queimando, pegando fogo, um arquivo confidencial que alguém imprimiu e deixou na impressora compartilhada. Então essa informação pode estar sendo acessada por diversas pessoas. Comportamento estranho de colega pode estar indicando algo muito ruim que ele possa estar querendo fazer, ele possa estar nervoso porque ele está querendo tomar alguma ação maliciosa, ou até mesmo um computador. Então tudo isso é suspeito, né? Então isso tem que ser reportado. Então o colaborador tem que estar ciente dentro da organização que ele precisa reportar um incidente de segurança. E ele não pode ser repreendido por reportar o incidente. Pelo contrário, é algo bom, ele está reportando. Então, não é interessante que a pessoa que vai estar fazendo atendimento vem estar reprimindo, vem estar reclamando com aquela pessoa, não. Ele está ali realmente ajudando a organização, ele reportou. Isso tem que ser incentivado e não repreendido. Normalmente esses incidentes reportados pelos colaboradores são reportados à equipe do Service Desk. Então será a equipe que vai atendê-los. Então essa equipe precisa estar ciente que não é para prender o colaborador, mas sim atendê-lo, realmente entender a situação para procurar tomar alguma ação sobre isso. Então a equipe do Service Desk deve analisar a situação e executar o procedimento previsto para tratar o incidente. Então alguns incidentes você já pode ter feito alguma análise, algum script, definido ações a serem tomadas padrão. Então, se acontecer aquele incidente, já existe uma ação definida, um procedimento definido a ser feito. Então, a equipe do Service Desk tem que analisar se já existe esse procedimento para tratar aquele incidente. Caso ele desconheça ou não foi o suficiente a execução daquele procedimento, ele vai fazer o escalonamento desse incidente, né, que se transformou num chamado. Então, pode ser escalonamento funcional ou hierárquico. São conceitos também importantes para estar entendendo. O escalonamento funcional ou horizontal, né, pode ser classificado com os dois nomes, funcional ou horizontal, é quando a equipe não possui o conhecimento necessário para tratar um incidente. Então, por exemplo, se tem um técnico nível 1, que ele faz o primeiro atendimento, não conseguiu solucionar, ele vai escalar esse chamado para o técnico nível 2. E o nível 2 vai escalar para o nível 3 caso ele também não resolva. Então, isso seria o escalonamento funcional, também conhecido como escalonamento horizontal. O escalonamento hierárquico é quando está relacionado ao poder, ou seja, a pessoa que está tratando daquele incidente ele não tem poder de decisão sobre a ação que ele deve tomar. Às vezes a única ação a ser tomada está relacionada com alguma decisão a ser feita do negócio, na organização. Então ele tem que escalar para alguém com uma hierarquia maior do que ele, com mais poder no negócio. Então esse é o escalonamento hierárquico.
Algumas empresas, normalmente empresas maiores, possuem uma equipe dedicada para tratar incidentes de segurança. São conhecidos aí como grupos de respostas a incidentes de segurança, com a sigla CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Então, é um grupo dedicado para estar tratando os incidentes que forem reportados ou identificados. Normalmente, isso tem muito em empresas grandes, né? Em empresas pequenas dificilmente vai ter uma equipe para isso. Após um incidente ser tratado, é ideal que ele seja investigado para evitar recorrência e também definir medidas preventivas. Quando nós estudamos aí o ITIL, a ISO 20000, podemos ver isso claramente. Se o incidente acontece, o que é que tem que ser feito? Temos que tratar, tentar colocar em funcionamento, vamos dizer assim, restabelecer o serviço, fazer com que as coisas funcionem e depois disso vamos tratar com mais profundidade, ou seja, vamos investigar o que é que aconteceu, por que aconteceu, como pode ser evitado, para evitar com que isso ocorra novamente. Então você vai definir medidas preventivas a serem tomadas. Então perceba que há uma diferença de incidente e problema, muito tratado no AIT. O problema é a causa raiz, que você faz a investigação posterior. Então isso seria o problema. Falando mais um pouco sobre os reportes dos incidentes, nós teremos relatórios onde nós vamos observar a forma de aprender, ou seja, você vai aprender com o que você já fez, com incidentes que você tratou, então você vai alimentar sua base de conhecimento. Porque se um incidente semelhante àquele ou igual àquele acontecer, você já vai ter um aprendizado e vai poder executar algo semelhante ou igual. Então você vai ter um histórico realmente. Nesses relatórios devem ter data e hora, deve ter quem reportou o incidente, a localização onde ocorreu, qual foi o problema, ou seja, a causa raiz, o impacto daquele incidente e como ele foi descoberto. Então, todas essas informações é muito importante para o aprendizado e para o histórico. Então, reforçando aí, os relatórios são usados para aprendizado para evitar a recorrência. Então, essa é a ideia. Aprender com o erro para então evitá-lo depois. O reporte de incidentes não deve ser usado como forma de punir o autor do incidente. Então, o que foi que eu falei anteriormente? O atendente do serviço desk não deve reprimir a pessoa que reportou. Pelo contrário, não deve reprimir. Ele deve atender, deve procurar ouvir, entender a situação. A menos que o incidente tenha sido proposital, tenha sido intencional. Por exemplo, vazamento de informação. Uma pessoa intencionalmente foi lá, copiou um arquivo com a intenção de roubar e passar para uma outra organização. Então, nesse caso, tem que ter realmente uma advertência, tem que ter alguma ação definida na sua política interna a ser feita, porque aí não foi algo, não foi um acidente, foi algo intencional. Então, se você evita a repressão a essas pessoas, você realmente atende, você procura ouvir, você está incentivando. Então essa é a ideia. É importante que as pessoas não tenham medo de reportar. Porque imagine uma organização onde as pessoas não reportam os incidentes porque tem medo. Então, elas enxergam muitas falhas, muitos incidentes, mas não reportam porque tem medo de serem repreendidas. Então isso é muito importante. Além disso, é importante informar a pessoa que reportou o resultado do tratamento do incidente. Afinal, ela reportou. Ela precisa acreditar de que o que ela reportou está sendo relevante, está sendo tratado. Porque imagina, ela vai ficar reportando o incidente e não tem um retorno, não tem um feedback. Chega um momento que vai cansar, vai achar que é o mesmo que nada, não dão atenção. Então é interessante dar esse feedback. Vamos falar agora sobre registro de ruptura. Informações pertinentes ao incidente devem ser coletadas e armazenadas.
exemplo, log do sistema, que está relacionado aí com o conceito de registro de ruptura. Então, toda informação que seja pertinente ao incidente, ela deve ser coletada, armazenada, para então ser analisada. Um exemplo mais prático que eu pude colocar aí foi log de sistema. Então, algum usuário fez alguma coisa acessando o sistema, apagou algum arquivo importante, então você pode ir lá no sistema e consultar o registro. O usuário X apagou o arquivo Z. Então, isso seria o registro de ruptura. Esse nome, registro de ruptura, é muito importante para a prova em si, ele cobra com esse termo. Então, é interessante você fazer essa associação de registro de ruptura e informação pertinente ao incidente, que deve ser coletada e armazenada. Falando agora sobre o ciclo de incidente. Então, lembra lá no início, no qual falamos da ameaça, da exploração de vulnerabilidade, do agente ameaçador? Então, isso é muito importante para o entendimento do ciclo de incidente. No início de tudo, existe a ameaça, para posteriormente existir o incidente, um possível dano e então a recuperação desse dano. Então, temos algumas medidas para cada tópico do ciclo de um incidente. E essas medidas buscam garantir o CID, ou seja, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Na ameaça, nós tentamos reduzir, ou seja, tentamos utilizar a resposta de redução. Vamos tentar reduzir a ameaça. Caso não consigamos reduzir a ameaça, nós vamos tentar prevenir com que essa ameaça realmente venha ocasionar um incidente. Caso ocorra, precisamos detectar o incidente para então fazer repressão desse incidente. Reparem que a repressão é do incidente, não da pessoa que reportou o incidente. E caso ocorra um dano, é necessário corrigir. Já aconteceu. Não adianta chorar pelo leite derramado, vamos dizer assim. Precisa agora corrigir. Então, quando realizamos a correção, vamos realizar a recuperação e aí volta ao ciclo. Só que antes de voltar a esse ciclo, é preciso avaliar o que é que aconteceu, realmente fazer a investigação para evitar com que o incidente volte a acontecer. Então, as medidas de segurança, repare que elas são tomadas ao longo do ciclo do incidente. Bom, falando sobre os responsáveis pela segurança da informação, responsáveis de ativos e de processos da informação, e numa grande organização, isso às vezes se torna necessário ter realmente pessoas dedicadas a esse assunto. Então, coloquei aqui alguns cargos, alguns papéis relacionados à segurança da informação. Tem o CISO, a sigla em inglês, né? Que é o nível mais alto de um papel na segurança da informação, que está relacionado com a estratégia geral para toda a organização. Temos o ISO, o Information Security Officer, que desenvolve a política para uma unidade de negócio baseada na política da organização e garante que esteja atualizada. Então, repare, o nível acima ele é o nível mais alto. Ele é a estratégia para toda a organização. O nível mais abaixo, o Information Security Officer, ele está relacionado a desenvolver a política para uma unidade específica do negócio, baseada na estratégia geral definida acima. Então, ele tem que garantir que isso esteja atualizado. Já o ISM, Information Security Manager, ele desenvolve política de segurança dentro da TI para garantir que seja atualizada. Ou seja, ele não está agora focando numa unidade específica do negócio, de modo geral, mas sim no setor de TI da empresa, no departamento de TI. Com isso, nós concluímos o módulo 4